Olá, continuando nosso assunto sobre ranking, vamos começar a falar sobre como combinar features, né? Porque nós estávamos falando nas últimas aulas que eu posso, por exemplo, pegar informação de citação, de documentos, pegar informação de similaridade da consulta com o título, com o corpo da notícia, várias outras possibilidades de informações, e no final tem que gerar um ranking só. Como é que eu faço isso, né? A similaridade da consulta com o título pode me dar uma ordenação de resultado, a similaridade da consulta com o documento completo, uma outra. Aí depois eu junto. Como é que eu junto PageRank, ou citações, ou outras informações que possam me dar pistas de que um documento é relevante? Até a década de 90, né, a gente via na literatura a ideia de que você poderia simplesmente pegar essas fontes, transformar em valores normalizados, por exemplo, entre 0 e 1, cada uma delas, e fazer uma combinação delas, né? Aí tinha funções de combinação, por exemplo, fazer combinação linear. Só que o problema de combinar features é mais complexo, né? Esses métodos não exploravam todo o potencial, né, que a gente tinha nessas várias features. Isso ficou claro quando surgiram as outras opções baseadas em machine learning. Aqui os dois exemplos de combinação ad hoc, a combinação linear, né? Você faz um peso vezes cada fonte de evidência. Essas fontes de evidência são as similaridades ou o PageRank da página, né? Que você fazia essa soma ponderada de peso. Ainda aqui um outro exemplo, o nosso de combinação usando um ou probabilístico, fazia a mesma coisa, ambos muito simplórios e assumindo independência de fontes. A gente vai ver nos exemplos que isso não leva a um ganho muito grande na hora de combinar as features. Elas têm vantagens, é lógico, que elas não precisam de treino, que os métodos baseados em machine learning na ver que precisam, mas tem muita desvantagem, né? Principalmente pouco ganho, né? Pouco poder de representatividade na hora de combinar a informação. De combinação tem muitos problemas, né? Sistemas como Melius, iFood, Uber Eats, tem lojas, produtos como resultado, várias coisas, objetos muito distintos, por exemplo, de máquina de busca web. Então, uma coisa que você aprendeu para um, para o outro. Cada ambiente aqui, se você pensa OLX, eBay, também vão ter suas características. O Brasil já tem informação de documentos jurídicos, novas features para considerar, novas maneiras de combinar, com certeza. Então, a solução para isso é você partir para essa segunda opção aqui, né? Sair do método ad hoc para utilização de métodos de aprendizagem de máquina, né? Aprendizagem automática, né? E alguns exemplos de método de aprendizagem de máquina aqui: programação genética, Lambda-Mart, Deep Learning, métodos baseados em Deep Learning. Tem vários métodos da literatura, eu vou falar de alguns aqui, vou dar exemplo de alguns. Hoje, o que se faria normalmente em qualquer ambiente, para combinar uma porção de evidências, em qualquer ambiente de busca em geral, você pode achar dezenas, talvez centenas de possibilidades de informação que pode ser úteis. Qualquer pessoa que para raciocinar, a gente já fez esse trabalho lá no começo do curso, começa a descobrir um monte de opções de coisas que poderiam ser usadas para melhorar o ranking da máquina de busca, ou pelo menos que tem potencial para melhorar. E o caminho mais usado hoje para fazer uso desse monte de evidências é combiná-los usando algum método baseado em aprendizagem de máquina, né? Então, vou falar um pouquinho dos métodos baseados em aprendizagem de máquina a partir de agora. Primeiro, dar uma ideia geral, como é que eu monto um treino, dar alguns exemplos de métodos que existem. Depois vamos para considerações finais e aí nós vamos fazer um estudo de caso com o site Jus Brasil, né, um site da área jurídica, só para mostrar um pouco como é que seria a aplicação de Machine Learning num site desse. Então, o que são esses métodos baseados em Learn to Rank, ou LTR, ou L2R, né? Tem várias maneiras aí que usam. Eu já vi até paper que chamam Learn to Rank de Letor, mas isso é errôneo. Letor era uma coleção para Learn to Rank, né, que tinha na literatura, não vamos falar também dela. Como todo método baseado em aprendizagem de máquina, precisa de uma base de treino, né, para você aprender a combinar as evidências. Nós queremos combinar evidências, esse é o nosso objetivo. Então eu
dou uma base de treino que vai me ajudar com exemplos que vão servir para que eu treine, aprenda um modelo para fazer o ranking, né? E essa necessidade de treino é a principal desvantagem desses métodos, mas por outro lado tem uma capacidade, né, de você adaptar as ideias a novos contextos fantástica, né? Então, se você pode chegar numa empresa nova como o Uber e tem um problema de busca de ranking para aplicar lá, você pode ler uns trabalhos sobre ranking para web, ou pegar sua base de conhecimento sobre RI e aplicar machine learning lá, pegando algum desses arcabouços que a gente vai ver, vai funcionar. Pode chegar no iFood da vida e fazer a mesma coisa, pode chegar numa Juiz Brasil, fazer a mesma coisa, numa Melius, assim vai. Pode também chegar no seu doutorado e parar para estudar um novo contexto de busca, onde você quer fazer ranking com qualidade, combinando múltiplas features e aplicar esses mesmos conceitos. Exemplos, já falei, né, de métodos que usam a ideia de Learn to Rank, SVM Rank, programação genética, Lambda Mart, tem os métodos baseados em rede neuronal, SVM Rank está repetido aqui, depois vou corrigir. Esses métodos, de novo, são conhecidos como Learn to Rank, LTR ou L2R na literatura. Você vai achar as 3 maneiras de citar. Vamos lá. Primeiro você tem que montar um treino. O que é montar um treino para Learn to Rank? É um treino que dê exemplo de como ordenar documentos para um conjunto de consultas, né? Então você tem que obter o treino a partir de especialistas, que é muito caro, ou de maneira automática. E aí tem vários desafios para eliminar ruídos que a gente já conversou sobre eles no começo do curso e ainda vamos falar mais. Você também pode fazer alguma coisa híbrida, monta algumas coisas à mão ali de exemplos e também de maneira automática e usa combinado, né? Se você puder usar de informação para aprender, é válido. Mas vejam, o desafio de obter um treino é por si só um grande desafio já, né? Porque é muito caro fazer com especialistas. Nós vamos ver que alguns métodos, por exemplo, baseados em Deep Learning, exige uma massa de treino muito grande, assim, de a ordem de milhares e milhares de consultas. Você fazer isso com seres humanos é muito difícil. E ainda tem um problema do dinamismo dos sistemas de busca, muitas vezes, né? Uma base de e-commerce, por exemplo, é muito volátil, surgem novas categorias de produto, novas categorias de busca que podem afetar o desempenho dos seus métodos de machine learning e você precisa criar novos treinos com o tempo, né? É uma questão até em aberto para se estudar em qualquer ambiente. Pega um ambiente como o do Juiz Brasil. Com o tempo, eu vou introduzir novos documentos, talvez introduza novos artefatos à base de dados, nova informação de legislação, sei lá o que. De repente, com o passar do tempo, o que eu aprendi sobre como combinar features pode não valer mais para o futuro e eu preciso montar novas coleções. Então, manter as coleções com pessoas pode ser muito caro. O próprio usuário pode mudar um pouco de comportamento com o tempo. O recado é esse. Você não vai treinar uma vez e adeus. Agora eu vou esperar Esperar não, né? Vou deixar o barco correr que já está treinado o meu sistema de busca, não preciso mais me preocupar com isso, vou passar 10 anos lá deixando ele rodar. Não, de tempo em tempo você vai precisar de novas coleções de treino e retreinar para continuar aprimorando o sistema. Então, realmente treino pode ser muito caro. Além de você escolher consultas que você vai querer ter no seu treino, você precisa escolher o conjunto de features que vão estar na base de treino, né? As chamadas fontes de evidência de relevância. As informações podem ser usadas para dizer se um documento é bom ou não. Elas, em geral, vão ter que ser transformadas em números porque os métodos de machine learning que a gente vai usar, os de Learn to Rank, eles esperam isso, em geral, né? Assim, que venha lá uma matriz cheia de números, as features são numéricas, na maioria deles vai precisar disso, e eles processam essa informação numérica para aprender um modelo que diga o que é um documento relevante ou não, como ranquear os documentos, como ordenar. Então, em geral, a gente vai querer montar matrizes de números, tais como, por exemplo, esses que estão aqui no slide, a
a soma da frequência das palavras da consulta, o score BM25, soma dos IDF das palavras, e essas mesmas informações extraídas por vários campos de um documento, se tiver vários campos, por exemplo, resumo, texto completo, título, texto de âncora, coisas desse tipo. Muitas vezes os documentos têm datas associadas a eles, você pode colocar como feature a data, mas aí talvez não a data naquele formato que a gente pensa, mas sim a data como um número, por exemplo, de segundos desde um marco, que nem existe nas datas do sistema operacional Linux, ou ainda essa data como algo relativo ao momento da consulta, assim, a quanto tempo tinha aquele documento de idade quando eu fiz a consulta, para que eu possa avaliar o impacto do frescor, né, da recentidade do documento na sua relevância para o usuário, o PageRank do documento, informação de clique dos usuários nas consultas pregressas, assim, então, se aquela consulta que está no treino é uma consulta que já foi submetida no meu site, no meu sistema, na minha base de dados, então talvez eu tenha informação de como é que os usuários clicaram nos resultados nas consultas passadas e posso tentar traduzir isso em informação para o modelo aprender o que é relevante. Informações demográficas, por exemplo, também podem vir do documento ou do usuário. Por exemplo, qual a cidade do usuário? Né? Qual a cidade ou a localização geográfica do documento. Às vezes um documento tem alguma amarra geográfica. Por exemplo, restaurantes tem a cidade onde o restaurante está situado, o bairro e etc. Documentos jurídicos também, lojas também podem ter essa informação, né? A cidade, o bairro, o local, e isso pode ser determinante para a importância do documento para um usuário. Às vezes, por exemplo, um documento do direito que está num tribunal do Amazonas pode me interessar mais se eu estou no Amazonas do que um documento do direito que está num tribunal do Rio Grande do Sul ou de outro país, né? Por exemplo. Aqui só a título de exemplo, não estou garantindo que isso é verdade. Mas... Então veja bem, a gente pode usar todo tipo de feature. Algumas dessas features estão presentes nas coleções de treino que já existem por aí. Por exemplo, o Score BM25 é bem clássico que usem. A soma dos IDF, das palavras também. Aí você pode até se perguntar, por que a soma dos IDFs? É porque as matrizes de treino associam, né, a consulta e features para cada documento dada a consulta. Então, a consulta tem 4, 5 palavras e eles pegam e tentam combinar as informações dessas palavras da consulta para atribuir uma nota ao documento. Então, por exemplo, qual é a frequência somada das palavras da consulta naquele documento? Tá? Então, isso até já traz uma perda de informação no Learn to Rank quando é feito desse jeito. Bom, e depois que eu tenho esse treino, né, eu vou pegar, vou executar, em geral, um método que me parece ser o mais razoável, né, é você executar algum método mais leve de ranking para obter um conjunto inicial de resposta. Aí você roda lá um top K, pode ser, por exemplo, 1000 documentos, pega os 1000 melhores documentos nesse ranking básico. Esse ranking básico pode ser um BM25, mas que seja leve, rápido, né? Que você obtenha o resultado a baixo custo. Depois desse método base aí, que a gente chamaria de base rank, né? Depois que ele produz um primeiro resultado, você faz aquele corte e aplica o modelo de machine learning só nos resultados do topo. Isso pode reduzir muito o custo, porque se você aplicar o modelo de machine learning para todos os documentos, por exemplo, que tem palavra da consulta, né, ao invés de fixar um top K, pode ter consulta onde você tem, numa base de dados como a do Google, bilhões de documentos. Bilhões. E aí você levantar features, dezenas, centenas de features para bilhões de documentos, pode se tornar uma operação inviável para a máquina de busca. Em termos de custo computacional mesmo, pode demorar demais. Lembra que o usuário quer resultado no estalo de dedo, no instante, e as bases de dados são gigantescas. Então o custo computacional pode ficar enorme, o tempo de processamento pode subir muito e ninguém deseja isso. Então um jeito de fazer é esse. Mas também, se você tiver uma solução de machine learning escalável e tudo, pode tentar fazer no ranking todo.
A escolha desse método de ranking básico é uma coisa meio negligenciada na literatura. Fala-se pouco sobre a influência desse ranking básico, da qualidade dele, no resultado final. Eu diria até que é uma oportunidade para trabalhos de pesquisa na área. Qual é a influência do ranking básico no resultado final? Depois que você tem aqueles resultados do topo, aí sim você pode aplicar o Learn to Rank para reordenar os resultados e aí obter seu ranking final. Na hora de usar Machine Learning para Learn to Rank, você tem que ter todos os cuidados que costuma se ter em Machine Learning. Nossos alunos fazem essa disciplina de Machine Learning. Aprendizagem, aqui a gente chama a MMD, né? A aprendizagem de máquina e mineração de dados. Inclusive, costumo fazer duas, tanto o aluno da graduação quanto da pós. Então, recomendo esse curso, que é um curso hoje básico em computação, né? Aprender bastante sobre Machine Learning e lá você vê diversas questões e diversos métodos de Machine Learning que podem ser usados. Por exemplo, né, dividir a sua base onde você está aprendendo as funções em treino e validação. Treino e validação. O teste, quando você está fazendo experimento em laboratório, ok. Quando você está fazendo no mundo real, treino e validação e depois bota para testar já em produção. Mas por quê? Isso para evitar um efeito conhecido como overfitting, né, que estuda-se muito em Machine Learning, para não deixar o seu sistema aprender um método de ordenação de resultado que é especializado só para aquela base de treino. Então você faz ele treinar num primeiro conjunto e faz a validação para escolher funções que são boas nesse treino e na validação ao mesmo tempo. Isso, usado de maneira apropriada, vai diminuir a chance de você ter overfit. Buscar conjunto de consulta que seja representativo do que vai ser submetido ao sistema. Isso é meio óbvio, né? Já falamos disso antes também. Se você quer avaliar resultados, e a mesma coisa vale para aprender funções de ranking, você tem que ter conjuntos de consultas representativos. Aqui, eu fiz essa figura só para mostrar para vocês uma ideia, né, do que seria, então, essa base de treino. Aqui seria um exemplo de uma consulta. Então, dado uma consulta, eu poderia ter uma lista assim, ó. Eu tenho essa linha em vermelho aqui, poderia representar um documento que não é relevante. Aí eu tenho as features que aqui eu numerei. Essas features poderiam ser assim, frequência das palavras da consulta no texto de âncora, frequência das palavras da consulta no título, e assim vai. Poderia ser PageRank e etc. Todas eu transformei em números, de algum jeito. Esses números podiam ser números reais aqui. Nessa matrizinha aqui, não me preocupei muito em colocar features que tenham sentido. Aí você tem os documentos vermelhos, que seriam não relevantes, e os azuis. O que o método tem que aprender? Bom, e você faz isso não para uma consulta, mas para muitas. Talvez, normalmente, pelo menos centenas. Se possível, milhares, centenas de milhares. Se você olhar aqui, ó, imagina o que o sistema de Machine Learning tem que fazer, né? Ele quer aprender o que é relevante. Se você olhar aqui, por exemplo, a feature 2, 3 e 4, quando elas estão todas setadas, o documento é sempre azul. Você não tem uma com todas as 3 setadas, que o documento é vermelho, se você prestar atenção. Então isso poderia ser uma pista aqui. Eu estou tentando fazer, é lógico que um sistema de Machine Learning vai ser melhor do que eu para tentar adivinhar o que você pode extrair de informação dessa matriz. Mas olha só também aqui, outra coisa que a gente percebe é que não adianta o valor da feature 1 ser alto, porque mesmo ela muito alta, se as features seguintes, as duas seguintes forem zero, o documento não, esse documento aqui não é relevante. Tem azul aqui, ó, quando os dois estão com 1, e aqui tem um que é azul, mas talvez porque essa outra feature puxou para cima, tá? Então, o que o sistema quer aprender? Padrões, né? O sistema de Machine Learning, o que ele faz é você dar os exemplos, e com os exemplos o modelo computacional vai tentar aprender padrões. É mais ou menos o que eu estou tentando fazer aqui de maneira muito ridícula e amadora. Isso é só para vocês entenderem a ideia. Então você dá um monte de exemplo desse para o sistema
Ele vai tentar, de alguma maneira, usando o modelo computacional escolhido, aprender o que é relevante, o que não é, como ranquear os documentos no treino e depois no teste. Então, o que são esses F1, F2, etc.? São nossas features, nossas fontes de evidência de relevância. Posso colocar, por exemplo, a F3, foi até o que imaginei ali quando eu montei aquela matriz, né, como sendo uma indicação. Pensando num site jurídico aqui no Brasil, existem documentos que vêm de tribunais superiores, eu posso colocar um quando o tribunal é superior. Né? Primeira ou segunda instância eu coloco o zero. Então, o que é o superior? É o STF, STJ, etc. Aí você coloca lá, ó, marca isso é uma informação. Eu não estou dizendo, ó, para o meu modelo de aprendizagem, ó, quando é superior é bom. Eu não vou dizer isso. Eu estou só dizendo, olha, eu tenho essa informação. Esse documento aqui é de tribunal superior, esse aqui não é, esse aqui é superior, esse não é. O sistema vai usar isso da melhor forma possível. Por exemplo, é lógico, se quando os usuários fizerem consultas, eles marcarem como relevante os documentos que são de tribunais superiores, sempre que aparecer documento de tribunal superior e for marcado como relevante, ou com muito mais intensidade do que os que não são, o modelo de aprendizagem de máquina vai acabar percebendo, entre aspas, isso, e quando um documento tiver essa feature setada com um, ele vai ter mais força no ranking. Essa é a ideia. O treino não é feito de uma consulta só, você tem várias dessas associações aí, várias dessas matrizinhas, na verdade fazendo uma matriz 3D, né? São muitas consultas. Quantas consultas? Muitas mesmo, centenas, milhares, centenas de milhares. Tem um comentário que eu já falei aqui, eu tenho que dividir a coleção em treino, validação e teste para evitar o overfit, né? Eu tenho que definir uma métrica de sucesso quando eu for fazer esse treino, né? O que eu tenho para aprender. Normalmente a gente tenta maximizar alguma métrica de RI, por exemplo, eu quero maximizar o NDCG. Então o que eu vou dar de missão para o sistema no treino? Olha, aprenda a ranquear esses documentos que eu já te dei aqui, de maneira que o NDCG médio dessas consultas fique maximizado. Quem vai ter maior NDCG? Quem põe os azuis para cima e os vermelhos para baixo. É muito comum que os documentos tenham nota, né? Não seja só relevante, só azul e vermelho. Pode ter nota 3, nota 2, nota 1, níveis diferentes de relevância. Claro que, para ter níveis diferentes de relevância, mais complexidade ainda para os avaliadores. Os avaliadores vão ter que ser capazes de distinguir um documento nota 5, do nota 4, do nota 3, nota 2. Mas se você tem isso, você enriquece o modelo. Então, vamos lá. Vou trabalhar com Machine Learning. Cheguei lá numa empresa, numa Jus Brasil. Vou trabalhar com Machine Learning lá no setor de ranking. Bom, a primeira coisa que eu vou perguntar é, tem uma coleção de treino? Não. Então nós temos que criar uma. Você vai criar uma ou chamando um monte de especialista, pegando as consultas que existem lá no site. Ó. Do mesmo jeito que a gente falou em teste, em avaliar a qualidade do sistema de busca, a gente vai montar a coleção de treino, pensando naqueles problemas. Eu vou pedir para as pessoas pegarem consulta do log e avaliar, ou eu vou pedir para as pessoas pensarem o que elas querem consultar, elas mesmas, e avaliarem. Qual vai ser a estratégia? Você define estratégia, tem que explicar para os usuários o que é para fazer, e eles têm que rotular meus documentos para várias consultas. E em que volume? Espera-se aí mais de 100, de preferência centenas. Quanto mais, melhor, para que o sistema tenha condição de aprender algum padrão. Você quer aprender um padrão, se você der 3 consultas de amostra, nenhum sistema vai aprender padrão com isso. Tem que ter muito. Há coleções prontas na literatura, né? Por exemplo, a Leitor, versão 4.0, já tem a Leitor até a versão 4, ela tem 2 coleções, a MQ 2007 e a MQ 2008. As 2 coleções foram tiradas de uma base de dados chamada WT10G, obtida a partir de uma coleta de bases de dados web há muito tempo atrás. E aí pegaram consultas criadas para obter informação nessa coleção, puseram pessoas para avaliar como relevante ou não, e esse julgamento foi anotado. Né? Até já falando aqui sobre a Leitor, uma desvantagem, já mexi bastante com ela, é que
ela tem poucos documentos avaliados por consulta. Cada consulta tem pouquíssimo documento avaliado, pouca informação. Apesar de máquina, ela não vem com o conteúdo dos documentos. Mas como tem uma associação dela com a WT10G, você pode tentar fazer esse trabalho de engenharia aí para mapear os documentos da leitor para o WT10G. Também observei uns problemas lá, alguns documentos lá dentro tem um PageRank estranho, que não parece condizer com o da WT10G, e também eu observei uns valores de IDF para alguns termos um pouco anormais, mas assim, no geral uma coleção de boa qualidade. Tem cerca de 2.000 consultas se você somar as duas, tá? Tem uma coleção aqui mais recente, essa coleção é mais antiga, tá? Já tem aí mais ou menos, pelo menos uma década. Nós estamos em 2021 na gravação desse vídeo. Tem uma coleção mais recente, que é a Trek para Deep Learning. Aqui já é muito voltada, inclusive, pensando, né, esse desafio aqui, pensando em métodos de Learn to Rank, de aprendizagem de máquina, que usam a técnica de Deep Learning, ou seja, redes neuronais profundas, para aprender funções de ranking. Isso é um assunto que está muito quente aí nos últimos 5 anos, pelo menos, e aí surgiram desafios como o da Trek 2019, voltado exclusivamente para Learn to Rank. E tem uma coleção lá dentro chamada MS Marco, que tem 367.000 consultas rotuladas com relevantes ou não. É um número muito grande de consultas. É difícil você montar uma coleção dessa, não é fácil. Quantas consultas eu tenho que ter? Você vê aí, eu falei de uma coleção de treino com 367.000, outra com 2.000. Uma característica dos métodos, por exemplo, baseados em Deep Learning, aplicados ao Learn to Rank, é que eles precisam de muito exemplo para começar a funcionar. Por isso, esse desafio aí de Deep Learning tem essa quantidade enorme de consultas. Mas você vê coleções como a Leitor, com uma das MQs, acho que é a 2008, tem apenas 800 consultas, mas os métodos já conseguem aprender boas funções de ranking mesmo com 800 consultas. 800 consultas, quando eu falo mesmo com 800 consultas, é muita consulta, gente. Imagina colocar pessoas para avaliar resultado de 800 consultas. É muito trabalho. Bom, vamos começar a falar em seguida, mas vou parar por aqui. Vamos começar a falar dos métodos de aprendizagem de máquina, né? Eu vou só comentar por alto o SPM Ranking, que é um dos que ficaram dos primeiros a ficar famoso assim e tudo, mas que já está ultrapassado e que na verdade nunca, na minha cabeça, nunca produziu resultados muito bons mesmo, apesar de ter sido muito badalado nos anos 2000, início do milênio, início dos anos 2000. Programação genética, que é um método mais antigo até, usar machine learning para gerar ranking em RI usando programação genética é coisa que começou no final da década de 90, mas que eu gosto muito, eu vejo muito potencial ainda, muita coisa a ser estudada nesses métodos. Eu vou até me aprofundar, porque já tive até alunos de mestrado e doutorado trabalhando com isso. O Lambda-Mart, que no momento aqui desse vídeo está entre os que eu consideraria estado da arte para fazer Learn to Rank, que tem umas propriedades interessantes, vou falar um pouquinho dele. E tem os métodos baseados em redes neurais. Aí tem uma infinidade, tem muitos métodos, todo ano tem vários papers sobre isso, com novas abordagens, novos estudos, novas features. Vamos falar um pouquinho deles também, mas eu vou parar por hoje aqui.